Oi, hoje a gente vai falar sobre intervenções baseadas no antecedente e a nossa convidada é a Cíntia Pérez. Quando a gente fala em análise do comportamento, a gente sempre está pensando em três elos de uma cadeia. O antecedente, aquilo que ocorre antes de um comportamento ocorrer, a resposta, que seria a ação propriamente dita, e a consequência, aquilo que ocorre depois de uma resposta, de um comportamento. Normalmente, quando a gente pensa em análise do comportamento aplicada, em ABA, a gente sempre remete à ideia de consequências, de reforçadores, de recompensas utilizadas no ensino. Mas existem várias outras estratégias que podem ser utilizadas na manipulação de variáveis ainda no antecedente. A gente imagina que a maioria dos estudos falam sobre a intervenção baseada no antecedente ligada a problemas de comportamento. E por que isso acontece? Porque geralmente a gente quer manipular variáveis para que aqueles problemas de comportamento nem ocorram. A gente não quer que a criança bata a cabeça na parede ou que ela se morda, enfim. Então, para prevenir esses comportamentos, a gente faz manipulações no antecedente. Hoje a gente vai ter a Cíntia Pérez falando um pouco desse tipo de intervenção na área alimentar. Olá, meu nome é Cíntia Pérez Duarte, eu sou psicóloga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento e analista do comportamento. Atualmente eu trabalho bastante com crianças com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, em especial que tenham problemas voltados a dificuldades alimentares. Então, dentro da análise do comportamento aplicada, nós temos uma literatura muito vasta sobre o tema, tanto para estratégias de intervenção antecedentes quanto consequentes. As estratégias antecedentes vão visar a manipulação de variáveis e o arranjo do ambiente antes do ato de comer, que é uma cadeia de comportamentos bastante complexa. Por que tanta gente trabalha com isso? Por que isso é tão falado e tão focado na nossa literatura? Quando a gente usa um pacote de estratégias antecedentes, a gente visa aumentar significativamente a probabilidade dessa criança, adolescente, adulto, enfim, desse indivíduo apresentar mais respostas de aceitação e uma diminuição de respostas de recusa. Tá? Então a gente pode considerar desde enriquecimento do ambiente, você proporcionar que aquela criança coma num ambiente adequado, com inúmeros itens de preferência dela, que a gente vai chamar aí de itens possivelmente reforçadores desse comportamento. Estratégias de exposição também são bastante significativas, então a ideia é que a gente faça uma sensibilização frente àqueles alimentos de recusa. Então, algumas crianças apresentam uma recusa sensorial bastante importante e a gente proporcionar o contato com esses alimentos fora do momento de comer é muito importante. Então, brincar com a comida de apresentações variadas, não mais na forma só em que ela tenha que ingerir o alimento, manipular, os itens crus, cozidos, frios, quentes, em texturas variadas. Isso tudo com apresentações bem segmentadas e tudo de maneira muito lúdica. Outras possibilidades que a gente pode considerar como estratégias antecedentes é o uso do fading, por exemplo. E esse fading seria uma alteração gradativa do estímulo, muito segmentada, de pouquinho em pouquinho, em que a gente pode escolher uma característica do alimento a ser considerada. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, com um fading de cor, onde a gente vai alterando de pouquinho em pouquinho a cor daquele alimento inicial até o alimento final que a gente quer que aquela criança consuma. A gente pode trabalhar com fading de textura, e a gente tanto colocar de uma textura mais líquida para uma mais sólida, uma mais crocante, passando pela pastosa, quanto o inverso. Estratégias de modelação também são bastante significativas quando a gente tem crianças que já têm um repertório de imitação.
Então, expor essa criança a um ambiente, aos pares, crianças da mesma idade que estejam se alimentando é bacana. E por isso que eu ressalto a necessidade do repertório de imitação. Muitas crianças, ao verem os coleguinhas fazendo determinadas coisas, assistirem um irmão ingerindo determinado alimento, podem aumentar aí o interesse e tentar fazer explorações semelhantes. Por isso que a gente aconselha bastante que essa família faça refeições em conjunto, sentem à mesa, que os pais comam alimentos que eles querem que as crianças comam também, porque esse modelo vai ser fundamental. Uma outra estratégia bastante citada nos estudos é a apresentação simultânea de alimentos. Então, nessa estratégia, o objetivo é que a gente consiga apresentar um alimento de alta preferência dessa criança, associado a um alimento de média ou baixa preferência. Então, claro, a gente tem que escolher tudo isso com muito cuidado para a gente não ter um efeito rebote dessa criança passar a rejeitar o alimento preferido, por exemplo. Tudo isso é super calculado pela equipe, mas uma série de estudos tem mostrado que o uso da estratégia de apresentação simultânea tem sido bastante efetivo para a introdução e consumo de novos alimentos. Então, toda e qualquer estratégia na intervenção comportamental que a gente oferecer, né, que a gente planejar como supervisor para essa família, tem como objetivo um comportamento-alvo final, no nosso caso, ampliar o repertório alimentar, o cardápio, a criança ter ganhos do ponto de vista nutricional, enfim, existem uma série de metas, mas para que depois ela consiga fazer isso de maneira bastante natural. Então, tudo que a gente colocar, a gente tem que calcular uma retirada disso também. Então, é bastante importante que a gente pense que não existem modelos prontos. É muito raro a gente elencar uma estratégia isolada para intervenção com uma criança. Já aconteceu de casos muito pontuais, objetivos muito pontuais, uma estratégia isolada ser bastante efetiva, mas geralmente a gente faz um mix e cria-se um pacote de intervenção com estratégias antecedentes e consequentes que sejam adequadas para a gente conseguir chegar naquele repertório, naquele alvo que nós determinamos. Muito obrigada, Cíntia. E ainda tem gente que acha que a análise do comportamento é muito simples. Não é não, gente. Tem muita coisa para se apropriar, para estudar, para utilizar como prática quando a gente pensa em intervenções com indivíduos com autismo. Espero que tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo.